Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz, eu sou engenheiro ambiental. Eu estou com um programa aqui junto à Prefeitura Municipal de Carapicuíba e nós vamos apresentar para vocês uma palestra sobre impactos ambientais. Mas antes de falar sobre impacto ambiental, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o que é meio ambiente. Então, o que é o meio ambiente? Quando eu te pergunto, não sei, é tudo aquilo que está na sua volta, não sei, como é que é? É aquela árvore que está ali, é aquele local que está ali. O meio ambiente hoje é simplesmente tudo aquele meio em que está em nossa volta. Os seres vivos, as plantas, tudo. Toda a nossa volta é o meio ambiente, ou seja, o meio ambiente é tudo que está em volta de nós. Então, por isso, eu vou dar uma introdução para vocês do que é o impacto ambiental hoje, como é descrito hoje, o que é em teoria e na prática. Então, hoje, o impacto ambiental, nós temos o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ele fala que o impacto é toda aquela alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas de um certo ponto do meio ambiente. Ela é causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividade humana. Toda vez que nós, seres humanos, alteramos de forma física, química, biológica o meio ambiente onde eu estou impactando ele. E quais são, então, o que eu posso afetar, então? Eu posso afetar a saúde, o bem-estar, a segurança da população. Além disso, afeta as atividades sociais e econômicas. A biota, que é todo aquele a natureza. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Como assim estéticas e sanitárias? Às vezes o esgoto extraindo por um rio. Então eu estou alterando a estética e sanitária daquele corpo hídrico, daquele rio, do lago. E a qualidade dos recursos ambientais. Se eu estou jogando muito lixo na rua, se eu estou acabando com a qualidade daquele ponto, daquele recurso. Estou indo em uma florestinha, em um parque, eu jogo lixo ali, eu estou alterando a qualidade desse recurso que eu poderia ter no futuro. Ou seja, o que é então? Trata-se de alterações no meio ambiente que são causadas pelas atividades humanas, que podem ser negativas, que é o mais comum de se ver, ou positivas, permanentes ou temporárias. Eu posso estar sempre impactando o meio ou de tempos em tempos. Negativo, eu vou falar um pouco mais de negativo, que é o que mais a gente vê. E positivo, eu dou dicas depois do que são impactos ambientais positivos. Então, hoje, quais são os tipos de impactos? Qual que o meu impacto faz? O que ele faz? Ele pode contaminar a água, o ar, o solo, a fauna e a flora. As atividades humanas, elas geram muitos resíduos. No nosso dia a dia, a gente está sempre gerando lixo, resíduo, que acumulam na natureza e causam poluição e contaminação do ar. Nossos carros com poluentes, monóxido de carbono, que muita gente fica sempre falando, dióxido de carbono. A água, com esgotamento, com nossos esgotos indo para os rios e lagos. O solo, nosso resíduo, nosso lixo, que a gente joga ali em qualquer lugar. A fauna e flora, que já são impactadas diretamente, né, com a parte da água e do solo. E até mesmo o próprio homem, eu posso ser impactado por essa contaminação. Como? Nossa saúde. Um exemplo é a substituição da vegetação nativa por construções humanas, esse impacto. Nós temos uma mata localizada no condomínio Ouro Preto e do Jardim Colonial. Ambos são localizados dentro do bolsão do residencial Chácara São João. E lá, a mata ela se encontra contaminada. De que forma? Com restos de construção civil. As vegetações dos mais diferentes biomas foram sendo substituídas por estradas, fazendas, indústrias e cidade, vem reduzindo o nosso habitat
e muitas espécies de animais e plantas. Aqui coloquei uma charge, um pouquinho da Turma da Mônica. A gente vai aqui, o Franjinha, ele está com um computador, ele fala para o Cebolinha sobre um apocalipse, e um satélite cai. E ele está tentando fazer a localização dele no computador, ver a localização onde ele está naquele momento pelo computador. E o que isso influencia para o pessoal que usa muito GPS? A poluição do ar. Então, hoje, isso aqui é uma imagem de São Paulo, com aquela poluição que todo mundo hoje em dia é acostumado a ver. Então, esse é o impacto do ar, é a contaminação do ar pelos nossos carros, caminhões, indústrias que estão sempre jogando as fumaças sem tratamento para o ar, para o meio ambiente. A contaminação do solo vem de que forma o nosso impacto? A nossa geração de resíduos. Vou pegar meu lixinho e vou pôr lá na rua, vou deixar lá. Então isso acaba contaminando. E é o que o Franjinha está falando ali com o Bidu. O Bidu chegou com um papel no rosto, na carinha dele, ele pediu ajuda para que retirassem. E o Franjinha retirou, a Mônica disse, coitado do Bidu, mas o Cebolinha, e a Gola? Ele está tão feliz porque retirou aquele resíduo, aquele papel que estava no rostinho dele. Aí o Franjinha mais pra frente, andando depois de ter retirado, o que ele faz? Era disso que ele estava falando. O Bidu foi até um local que tinha muito sujeira, muito resíduo, muito lixo, em um ponto. Foi aí que ele conseguia respirar, que não conseguia enxergar. Então o resíduo também gera esse impacto de contaminação do solo. A contaminação da água vem de que forma? Ela é vital. A água hoje, como eu falei, como eu vou falar, ela é vital para o ser humano, para a nossa existência, para a nossa vivência. Então, a água, ela nos permite que a gente possa plantar, possa colher frutos. Gerar energia, recreação, nadar. E isso aqui é um pouco de contaminação. As indústrias jogam seus resíduos de água, da sua produção, em rios e lagos. E acontece isso. Aí o que acontece para nós? Acabamos ficando sem água. Um estresse hídrico. A nossa represa cai, nosso lago onde a gente faz a captação para tratamento e abastecer, para nos abastecer, acaba. Aqui é uma charginha do Irmão da Mônica novamente. Eles foram correndo para nadar em um lago, em um riozinho. Vamos brincar, vamos nadar. Chega lá, encontra o quê? Um rio cheio de sujeira, de lixo, de resíduo. Então, aqui uma segunda, uma criança falando: mãe, a prefeitura fez alguma coisa, um convênio, uma ajuda de São Pedro, que está chovendo muito. A mãe: não, por que, filho? Porque a chuva está levando todo o nosso lixo. O que aconteceu aqui então? Nosso lixo que estava na rua, naquelas bocas de lobo, que são aquelas onde a água da chuva escoa, estão tampadas pelo lixo. Choveu, a água não teve para onde ir. O que a água fez? Deu enchente, subiu. Então, pessoal, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com a contaminação do solo, da água que a gente tem pelo chorume, que é aquele resto, aquele líquido que vem do nosso lixo, do nosso resíduo diário. O mau cheiro, que às vezes o lixo fica, a nossa comida, alguma coisa, entra em decomposição, que fica aquele cheiro super ruim. O aumento de números de incêndio causados pelos gases gerados do lixo por decomposição. Deslizamento de encostas. Assoreamento dos mananciais, por exemplo, eu tenho um resíduo que ele afunda, então ele vai afundando, a nossa água, o nosso nível de água vai subindo. As enchentes e o estrago da paisagem. Alguns tipos de curiosidade para vocês de impacto ambiental. Quando a gente faz o desmatamento, a gente está impactando muito o meio que a gente está. Numa chuva, ele começa o resíduo começa a escoar.
junto com a água. E isso causa o assoreamento de rios, elevando o nível do nível de água. O que vai trazer inundação, enchente também, para as pessoas ribeirinhas. O desmatamento também acaba com o habitat natural, que tem animais ali, vegetação que está ali. E as queimadas também nos trazem. O que a queimada pode trazer? Aquela fumaça de uma queimada pode vir contaminar a cidade também. A destruição completa de habitats. Aqui, geralmente, quando a gente tem um mangue, a gente está aterrando um mangue. No mangue eu tenho uma biodiversidade. Os seres vivos que se instalam ali é muito grande. Então, esse é um grande impacto que a gente tem, principalmente o pessoal que está lá no Nordeste. Tem muito mangue que depende do mangue, tem o siri, tem caranguejo, e assim sucessivamente. Tem N seres vivos que dependem desse habitat. Outro impacto ambiental é a destruição das paisagens por escavações. Muitas pedreiras, muitos acabam alterando a paisagem, alterando o meio para fazer suas escavações. Então, então, no nosso impacto, nós temos a supressão de elementos significativos para o meio ambiente, que eu mostrei, a supressão de referências físicas menores, locais sagrados. Se eu vou degradar um local sagrado, uma igreja, um monumento, isso também é considerado um impacto ambiental. Se eu vou ao cemitério calco, vou depredar o cemitério, vou depredar alguma coisa, é um impacto ambiental. A supressão de elementos, como cavernas e paisagens notáveis, se eu estou acabando com elas, se eu estou queimando, se eu estou destruindo, impacto ambiental. Então, pessoal, eu vou deixar alguns exercícios de fixação para vocês. O que é, então, o meio ambiente? O que é o impacto ambiental? E como posso diminuir esse impacto ambiental? Tá bom? Então, nós aqui da Prefeitura, eu, Luiz, fico à disposição de todos. Para qualquer dúvida, podem entrar em contato com o pessoal de assistência social, que está sempre com vocês. E é isso por hoje. Obrigado. Pessoal, vamos então às nossas respostas, os nossos exercícios de fixação. Nós estamos falando de impacto, então vamos às respostas. Então, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é um conjunto de condições naturais que cercam um ser vivo ou um conjunto de seres vivos. Ou seja, nossa rua, nossa praça onde estamos, a nossa cidade. Então, qualquer local onde estamos, tem ser vivo, é nosso meio ambiente. Então, nosso meio ambiente é tudo. É tudo aquele onde eu tenho um local com a mesma região, onde eu estou, minha praça, meu parque, meu playground, onde eu estou brincando com as crianças. Então, todo esse é o meio ambiente. Então, o que é o impacto ambiental, então? O impacto são aquelas alterações que são causadas ao meio ambiente pelas nossas atividades, pelas atividades dos seres humanos. Nós estamos impactando o meio ambiente. E elas podem ser negativas ou positivas, e ainda pode ser permanentes ou ainda temporárias. E de que forma e como que eu posso diminuir esse impacto que eu estou causando ao meio? É fundamental que a gente tenha uma ação conjunta entre nós, população, e nossos governantes, nossos entes ali, porque a gente possa assegurar um ambiente saudável, melhor para todos. E como que eu, Luiz, por exemplo, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso estar ajudando a não impactar? Separando meu lixo reciclável do orgânico, pedindo a coleta na minha rua, evitar aquele consumo super exagerado que gera um monte de resíduo de plástico, papelão, fechando torneiras se está pingando
falando, vendo em casa se eu estou impactando de que forma. Por onde está indo o meu esgoto? Por onde está indo o meu resíduo? Então, não jogar lixo em terrenos baldios, aquele terreno que não tem nada, que tem uma pequena fração de uma floresta ou ainda de uma mata. Não jogar lixo ali, nem cortar aquelas árvores. Então, isso são as partes onde ajudam a diminuir meu impacto. Claro, existe impacto zero? Não existe, mas eu posso reduzir meu impacto. Por isso, essas são algumas alternativas. Um exemplo, na água, não usar exageradamente a água. Então, por isso, pessoal, que é tão importante eu não gerar tanto resíduo, não usar tanta água, jogar o resíduo no lugar certo, o meu lixo no lugar certo. Isso faz com que o meu impacto diminua e o meio ambiente sempre agradável. Obrigado.